Vamos dar início, então, ao primeiro painel. Bruno, que vai ser moderado pelo Bruno Becker. Por favor, Bruno, fique à vontade. Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Primeiro, quero dizer duas coisas. Sexta-feira, 13 anos de pandemia, medo, mas tenho certeza que esse painel vai andar muito bem. Segundo, que eu preciso agradecer ao IBRAC, porque em 9 meses, acho que é a primeira vez que eu uso gravata, coloquei aqui para o evento, então, agradecimento especial. Brincadeiras à parte, pessoal, para mim é uma grande honra estar abrindo esse painel, porque participo do IBRAC, da comunidade antitrust há muito tempo, e participar de um painel é uma grande honra. Sei da importância e sei quantas pessoas inscritas nós temos nesse ano. Parabéns para o IBRAC por fazer um evento virtual de tanta qualidade, todo online, aberto, divulguei para todos os meus alunos. Tenho certeza que está sendo um grande sucesso esse modelo novo. Vamos ver como é que funciona para os próximos anos, alguma coisa híbrida. E esse painel que a gente vai começar hoje é um painel que surgiu um ano atrás, uma conversa, uma rodinha entre os painéis. Paulo Furquim, Caio Mário, Marcel e eu nos juntamos, começamos a trocar algumas ideias, falando, vamos fazer um painel para o ano que vem? Vamos. E a gente foi desenvolvendo já há alguns meses, foi um trabalho de 8 mãos, com bastante carinho, que resultou nesse painel com nossos painelistas maravilhosos. Eu não vou me transformar num outro painelista, eu vou fazer só essa breve apresentação, daqui um pouco eu já passo a palavra para os nossos painelistas. E a economia comportamental, além do antitrust, é muito cara a mim, estudo já há alguns anos, e a gente vem vendo uma evolução da teoria, tanto do lado econômico, mas também das aplicações do lado do direito. Nós tivemos o Cass Sunstein sendo secretário do governo Obama e várias aplicações em diversos mercados, não só do antitrust. E a ideia aqui é trazer um painel bastante diverso e falando em diversidade. Estamos muito felizes em ter um painel 50% de mulheres, 50% de homens. Temos mais diversidade, um homem gay, então trazendo um pouco mais ainda. Mas estamos muito felizes com essa Constituição. A gente vai ter uma ordem que nós já conversamos de 10 minutos para cada apresentador. Vamos começar com o Stefan Hunt, e depois eu vou passando a palavra. O Stefan vai ter um slide se ele já quiser começar a apresentar. E o Stefan Hunt, ele é Chief Data and Technology Insight Officer da Competition Markets Authority do Reino Unido. O Stefan tem uma grande experiência na área prática, e hoje lidera talvez a autoridade que faça os usos mais intensos de economia comportamental no antitrust. Stefan, thank you so much for being with us. How do you show the slides? I made that, I'm going to share. So thank you so much, Stefan, for being with us. It's an honor having you here. You have 10 minutes to make your first presentation. And can you see my slides? I can. Fantastic. I'm just trying to put it into slideshow. Not seeming to move. Oh yeah, here we go. Perfect. Okay, great. Thank you very much to be invited for the invitation to this conference. It's my first conference in mostly in Portuguese. Certainly my first conference in 2 languages. I'm very impressed with how slickly this is done. I want to lead off with a usual disclaimer, but I think it's particularly important given this topic that these are my thoughts and these are not necessarily the thoughts of the Competition and Markets Authority. So I'm just going to start off a little bit of my personal experience. So my first degree was in experimental psychology, and I then went into strategy consulting in my first job. And then I worked in retail financial services in the UK, and then throughout the whole of Asia, a little bit in North America as well. And while I was doing this work, I really found that I couldn't understand why we were making so much money. So let's take credit cards. Returns on capital in credit cards could be persistently at 30%. Much, much higher than the cost of capital. And this was true throughout Asia, the UK, the US.
for the a life insurance company I was working with, we used to sell these life insurance products that are very large products. They're a lot of money going in. They're basically investment products, and they'd be big multi-year products. We'd be taking 200 to 300 basis points per year for these products and just making huge amounts of money. So they were very large products. We could still get internal rates of return of 60% or more. On top of these products, we might sell rider products, insurance products. This could be personal accident or critical illness. These products, they were multi-year products, but they were so profitable, we could pay all of the commissions just from the profits in the first year, which meant there was no negative cash flows. So we couldn't even do IRRs, internal rate of return. The IRRs were infinite. At that point, I hadn't properly discovered economics, and I had just the smattering of economics, and I didn't understand at all what was happening. It was clear to me, nonetheless, that we were making money to the large degree that we were, largely because the people that we were selling to didn't really understand the products that we were selling them. So then I moved to London School of Economics. I started doing economics, and this was in 2003. And then I first discovered the literature on behavioral economics, and really my eyes opened up. I started seeing things that explained what I'd been seeing. So, for example, there's a classic paper by Larry Alzabel in the American Economic Review in 1991 that explains how margins in credit card markets, albeit with many players, can still be persistently high. I discovered, for example, there's a now classic paper in the Quarterly Journal of Economics, 2006, by Gebex and Leibson on shrouded attributes and how you get shrouded pricing and drip pricing continuing in markets. Now, this was so it was clear to me that these behavioral effects could massively affect the nature of competition in markets. And in many ways, this shouldn't be very surprising, because it's clear that we're not particularly logical. So let's have a look at this small illusion here. So I'm hoping this still works in this distanced format. So which of these squares, think now, which of these two squares looks to you like they're darker? Have a think, choose, fix that in your mind. I'm not going to do a vote, a bit hard to do in this format, but so you've got that. So let's just, all I'm going to do is layer some white. I'm not going to change the picture at all. And as you can see, as we layer that up, there's in fact no difference between A and B. They're exactly the same darkness. This is a very common visual illusion. Let's consider, so I've got a stapler here. I'm going to throw this, this could be embarrassing, but I'm going to try it. I'm going to throw the stapler from one hand to the other and catch it. That actually is an incredibly complex activity. This stapler has got a center of gravity. It was spinning as it went over. A huge amount of motor coordination in both arms. There's no way that my conscious mind was much involved at all in that process. And in fact, this is true for the vast majority of what humans do. Our mental processes obviously evolved. That's how things are. And we're inherently not particularly logical as people. Now, in my view, all behavioral economics is the combination of psychology into modeling, from an economics point of view, modeling the demand side. Occasionally the supply side, but let's just focus on the demand side for today. Now, what we're talking about here is making sure that the demand side is rich, it's full. It actually explains how people are making choices in markets. Now, it could be the case, for those who know economics, that a lot of the old arguments, the arguments by the Chicago School, that actually the noise or bias of individuals would, or the biases of individuals would just be noise, and in fact would even out. So in fact, you could treat, albeit consumers weren't fully rational, we could treat them as being fully rational. But from those who are aware of the popular book by Dan Ariely, we are in fact predictably irrational. These biases are not noise. They're far more predictable, and in fact they quite radically shape how markets form. Now,
could it affect antitrust? So let's just focus on one case, which is abuse of dominance. We know, and I think this is well established, let's focus on the Microsoft browser case, that defaults can be incredibly powerful and actually very strongly shape what's going on. In fact, right now, the case in the US to do with Google and Apple is all about the default on Apple phones for search. Moreover, saliency effects can be very important. The order and placement of things in the screen, the order within a list that things are put can have very strong effects on consumer choice. So we might worry, of course, about various types of self-preferencing behavior. So it turns out there's a recent paper by Oren Bar-Gil. He's a lawyer at Harvard Law School, focusing on welfare when we get pricing that where you have willingness to pay that may be based on misperceptions. And they can show the degree to which we get price discrimination based on misperceptions, we can actually see welfare decreases. There's myopia can lead initial prices to be much lower than they otherwise would, and prices later on to be much higher. This has been very prominent, for example, in the UK, where they're known as being loyalty penalties. So in motor or home insurance, or it's actually been in energy and mortgages and savings, we've seen these loyalty penalties. And in fact, we've actually seen the need for various different authorities to intervene quite heavily in markets. They tried disclosure didn't work. And in fact, actually, there's been a number of rules, such as in insurance now, when you're not allowed to charge higher prices for consumers later on in their contracts. So that's quite an interventionist remedy. How should this affect how antitrust authorities work? So in terms of diagnosis, you really might want different evidence. By the time that when we start allowing that there's a very large multitude of factors that can impact and impinge on consumer behavior and be important for them making their decisions, then we need to be able to get evidence on that behavior. And certainly in my previous work at the UK's Financial Conduct Authority, we got very large data sets. In fact, into the top 6 banks, we got 250,000 consumers representative for each bank. We got all of their transactions in their current accounts, the checking accounts. And we got every time they're using their mobile phone and all these other things. And we started seeing some very interesting and seemingly very irrational behavior in terms of people's use of overdraft that was really quite significant. We also, and this is certainly happening in the Competition and Markets Authority, you want to think about getting, with information requests, getting information in terms of firms testing and what they've been looking at in terms of how they have an effect on consumer behavior. You also want to be using behavioral I/O models. So I mentioned Gebex and Labs in this Quarterly Journal of Economics behavior earlier, but there's really a large array of evidence on behavioral industrial organization. And very importantly, we want to be thinking about testing when it comes to remedies. If we really want remedies to be successful, and I alluded to information disclosures not working when it came to loyalty penalties, we need to make sure that we understand what could be. So in terms of where behavioural fits in at the CMA, so this is my team in the authority. So we've got a small, but I hope perfectly formed behavioural team. So there's three members, but 4 including the director as well. Actually, we've only got 2. We've had 2 people since March when we launched, and we've got 2 of them who have been joining in about 2.5 weeks. These are people with a background in psychology. Actually, one of them's got a background in linguistics. So really quite different people, those who you would ordinarily see in a competition agency. And these are our activity areas to date. So the first thing that we're doing is focusing on cases. So the auto renewals case is related to the loyalty penalty that I just discussed. It's actually a consumer case. It is very much focused on competition. We did a bunch of work with respect to the digital advertising market study in looking at how information was presented by Google and Facebook in terms of how people made their privacy decisions.
and we're looking at a variety of other cases to work on. The bottom left, we're also thinking about building capability far more generally. So I mentioned getting information on firms testing their own randomized controlled trials or field experiments. Actually turns out there's a whole bunch of additional skills that we need in order to be able to get that kind of evidence and understand it as an organization. We're also thinking about developing and applying cross-cutting insights analysis. So one thing that we're particularly focusing is online choice architecture, and there's a variety of different ways that firms can influence how we make choices online. So we're really trying to make sure we distill a variety of information from academia and from previous CMA cases, from international cases, to make sure that our colleagues across the authority really understand these effects and their implications for competition. And as we're doing all of this, we're trying to make sure that we are well aligned with economists and others in the organization. So that's it for me. Thanks, Bruno. Thank you so much, Stefan. Muito obrigado, Stefan. Uma coisa que eu esqueci de dizer, pessoal, é que nós temos um Q&A aqui, então quem quiser mandar perguntas, vai enviando, eu vou anotando aqui, depois eu vou organizando ela no final das falas. Nesse meio tempo a gente teve um problema técnico com a Roberta, elétrico, energia, mas a gente já está resolvendo e a gente vai mudar um pouco a ordem. Então eu vou pedir para a professora Ana Frazão ser a próxima. Professora Ana Frazão, professora de Direito Civil e Comercial da UNB, ex-conselheira do CAD, todos conhecem, ex-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e uma querida. Estávamos no outro dia conversando, gastamos mais de quase uma hora trocando ideias da vida. Ana, obrigado de novo também tua disponibilidade e participação no painel. Passo a palavra para ti. Gina, bem, bom dia a todos. Também cumprimento em nome do Dr. Lauro Celidônio, toda a diretoria do IBRAC. Faço um cumprimento muito especial a você, Bruno, ao Paulo, ao Marcel, ao Caio, que tiveram essa ideia e que, além de tudo, me deram a honra de compor esse painel. E também cumprimento especialmente ao Stefan, parabenizando desde já pela exposição, ao conselheiro Braido, à Roberta, que certamente estará conosco aqui em breve. Bom, a razão da minha fala é trazer aqui algumas provocações pelas quais, diante de um título tão provocativo como esse do painel, eu acredito que a única alternativa que não estaria na mesa é a indiferença. E eu digo isso porque eu acho que a economia comportamental ela traz para o antitruste não apenas uma série de insights pontuais, mas, sobretudo, ela acaba provocando uma reflexão mais abrangente em torno de uma série de premissas explícitas e implícitas que normalmente são utilizadas na análise econômica tradicional do direito antitruste. Então, vejam, uma dessas repercussões, ao meu ver, é aquela premissa de que, como regra, os livres mercados, eles asseguram a chamada soberania do consumidor. E vejam, aqui a gente está diante de uma premissa muito importante, porque ao mesmo tempo em que ela garante a liberdade econômica dos consumidores, ela também funciona como uma espécie de constrição natural ao comportamento dos agentes econômicos, porque a gente parte da ideia de que sempre que o consumidor estiver insatisfeito ou estiver diante de um determinado abuso, ele tem como simplesmente mudar de alternativa. E é claro que isso, juntando também com a possibilidade de entrada racional, torna realmente esse jogo competitivo muito mais fácil. Por outro lado, essa arquitetura econômica que normalmente é utilizada para o antitruste, ela também às vezes acaba confiando excessivamente numa espécie de capacidade natural dos mercados para resolverem distorções, ou seja, ainda que eventualmente existam comportamentos irracionais ou mesmo comportamentos desviantes, como os praticados com fraudes, haveria uma espécie de força autocorretiva do mercado que, no fim das contas,
conseguiria neutralizar esse tipo de comportamento. E é claro que dentro dessas circunstâncias fica mais simples a gente pensar nessa soberania do consumidor, embora mais simples entre aspas, né? Porque ela sempre dependeu não apenas da racionalidade do consumidor, mas também de uma série de fatores como concorrência, acesso à informação, inexistência de barreiras à entradas, ou seja, vários fatores que, obviamente, não estão presentes, se não em todos, pelo menos numa grande parte desses mercados. Então, a economia comportamental, ao questionar esse paradigma da racionalidade, ela, de certa forma, já questiona indiretamente várias dessas premissas, né? O próprio Kahneman, no seu estudo, ele deixa claro que ele não quis comprovar que os homens são irracionais, mas sim que eles agem de uma maneira muito distante daquele parâmetro de racionalidade que é adotado pela economia tradicional. Isso traz muitas implicações. Uma parte do livro do Kahneman que eu acho particularmente interessante é quando ele tenta fazer um contraste entre as ideias dele e as ideias do Friedman. E ele diz, olha, eu não estou questionando aqui a liberdade, eu a valorizo tanto quanto o Friedman valoriza. A questão é que o mundo para o Friedman é muito mais simples do que o mundo para mim. Para ele, uma série de coisas funcionam quase que espontaneamente, e para mim não, exatamente por entender essas limitações de racionalidade, os vieses que caracterizam o comportamento humano, eu sei que em várias situações os consumidores não terão como exercer propriamente essa soberania. Isso nos leva para um ponto também muito interessante que já foi destacado pelo Stefano, quer dizer, a economia comportamental, querendo ou não, ela faz com que o foco de preocupações vá também para a demanda, de certa forma suprindo uma espécie de deficiência da teoria tradicional que tende a se concentrar muito na ideia da oferta e parte da premissa de que a demanda reage de uma maneira racional e funcional a todos os incentivos do lado da oferta. Mas se essa demanda ela é disfuncional, porque os consumidores não se comportam racionalmente, então uma série de formas de exploração e de dominância podem acontecer que não teriam talvez a mesma importância no modelo do agente racional, especialmente em situações nas quais haja evidências de que os consumidores não sabem exatamente o que é bom para eles, não têm informação para saber o que é bom para eles e, além de tudo, vão ter diversas limitações nos seus processos cognitivos de tomada de decisão para tomar uma decisão racional que assegure, de fato, o seu bem-estar. Então, via de regra, essas reflexões nos levam até a pensar sobre a necessidade de talvez uma abordagem mais intervencionista do Estado, que possa dar uma maior proteção aos consumidores, limitando as possibilidades que os agentes econômicos têm de explorar tantos vieses e tantas fraquezas desses consumidores. E vejam que se isso acontece no mundo real, nos mercados digitais, essas preocupações se colocam de uma maneira ainda mais relevante, porque muitas pesquisas recentes têm demonstrado o impacto desses vieses em praticamente todos os critérios que são utilizados na metodologia antitrust, desde mercado relevante, barreiras à entrada, dentre vários outros, né? Ou seja, muita pesquisa tem sido feita e que mostra que, por exemplo, vieses do consumidor ou questões de inércia, elas podem reforçar muito determinadas condutas. O Stefano mencionou, por exemplo, a questão das alternativas default, e isso pode representar grandes barreiras à entrada em certos mercados, que dificilmente conseguiriam ser percebidas ou identificadas no modelo do agente racional. E é muito interessante que vários desses vieses da psicologia e da economia comportamental, eles de certa forma são convergentes também com alguns outros estudos da neurociência e mesmo das ciências sociais. Então, há alguns estudos da neurociência que, de certa forma, robustecem um pouco aquela hipótese filosófica da hermenêutica, de que, quando vemos um objeto, a gente vê muito do que somos, e não só apenas o que o objeto é. Né? Há estudos das ciências sociais que mostram que até a forma como vemos os fatos, não estou falando de interpretação, a questão da percepção do objeto, ela também é afetada pela tribo moral a que o sujeito pertence. Então, quando a gente junta isso tudo, com, além de tudo, esses vieses e todas as informações
que decorrem da economia comportamental, a gente percebe que, de fato, a natureza humana é muito distante desse modelo do agente racional que é adotado nas análises tradicionais da economia e também do direito antitruste. E, a partir daí, a gente começa a ter que pensar em outras soluções. E vejam que numa economia movida a dados, a gente ainda potencializa enormemente a possibilidade de abusos dessas limitações de racionalidade dos consumidores, porque a partir do momento em que as empresas começam a conhecer os consumidores melhor do que eles próprios, elas vão poder usar todas essas informações a fim de atingi-los, né, fazer um targeting pessoal, explorando essas fragilidades. E, na verdade, esse ponto, ele nem é exclusivo propriamente dos consumidores. Vários autores, como a Shoshana Zuboff, mostram que, a rigor, a capacidade que alguns agentes têm hoje de saber tudo a respeito de outros, enquanto esses outros permanecem numa espécie de situação de ignorância, altera completamente a lógica de mercado, que deixa de ser pensado até como um espaço de alocação de risco. Porque se um agente ele age numa premissa de certeza, ele consegue antecipar o que o outro agente econômico pode fazer, na verdade, então, a gente subverte até essa ideia de contrato como instrumento de alocação de risco. E se a gente soma isso tudo, além de tudo, com os inúmeros vieses, a gente percebe que a gente está diante de uma combinação extremamente rica, mas ao mesmo tempo preocupante. E claro que quando a gente, além de tudo, adiciona a essa equação o papel cada vez mais importante de plataformas digitais que agem como gatekeepers de conexão e de informação, a gente vai percebendo também as inúmeras possibilidades, tanto do que eu chamo de manipulação informacional, como também de manipulação digital. E eu tento fazer uma distinção entre essas duas expressões, porque eu tendo a entender a manipulação informacional como uma forma de simplesmente manipular o processo decisório a partir da alteração do cenário de fato, o que pode ser feito, inclusive, por fake news, por desinformação. Então, nesse caso, mesmo que eu trabalhe com a premissa do agente racional, ele tenderá a tomar uma decisão equivocada. Já na manipulação digital, a ideia é exatamente trabalhar com várias técnicas, algumas que inclusive exploram o subconsciente das pessoas, a fim de alterar o próprio livre-arbítrio. Então, a ideia aqui é suprimir por completo um processo de decisão racional. Então, vejam, estamos falando de uma economia digital em que todos esses riscos são presentes e que aconteceriam ainda que as pessoas agissem racionalmente. Quando a gente introduz, então, todos os conhecimentos da economia comportamental, a gente introduz as discussões de racionalidade limitada e todos os vieses, ao meu ver, o resultado ainda é mais preocupante. E fica muito claro que essa ideia de trabalharmos com soberania do consumidor, ou talvez com a ideia de um livre mercado que se autorregula, ela fica cada vez mais distante. E, aliás, eu já me encaminho aqui para a conclusão, é muito interessante que o relatório de plataformas digitais do Stigler Center, que foi divulgado no final do ano passado, ele reforça extremamente a importância da economia comportamental, o quanto essas conclusões precisam ser levadas em consideração, não só por autoridades antitruste, como também por autoridades regulatórias, que, na verdade, é um problema gravíssimo e que vai precisar ser equacionado por uma série de medidas que, inclusive, vão muito além do antitruste, mas envolvem também o antitruste, até porque uma das conclusões do relatório é que o dano ao consumidor ele é muito maior quando o poder de mercado se combina também com vários desses vieses comportamentais que aumentam consideravelmente a possibilidade de exploração de consumidores. E, só para concluir, eu acho, portanto, muito importante que possamos pensar na incorporação da economia comportamental ao antitruste, e me preocupa quando eu vejo uma crítica que quer evitar esse processo, ou alegando que a economia comportamental não tem, talvez, a mesma densidade teórica do mainstream, ou alegando que ela não tem a mesma capacidade preditiva.
De fato, ela pode não ter a mesma densidade teórica, mas vejam, muito da densidade teórica do mainstream vem também do descolamento dele da realidade. Então, aqui eu acho que precisamos nos ater àquela observação que o Krugman coloca muito bem, que às vezes a gente confunde a beleza dos modelos econômicos com a verdade. Por outro lado, do ponto de vista científico, hoje a pesquisa empírica e o lastro empírico da economia comportamental é extremamente consistente, o que já justifica a sua utilização plena. E, além de tudo, a gente ainda vê um esforço muito grande da economia comportamental de alguma maneira, procurar alguns vieses, sistematizar esses vieses a fim de também possibilitar alguma capacidade preditiva. Eu particularmente acho isso até bom, mas também vejo com certo receio, porque tenho medo de que, como acentua já um autor muito interessante, o Jonathan Aldred, que daqui a pouco a gente acabe criando um homo economicus com bugs, quando, na verdade, me parece que a grande contribuição da economia comportamental é realmente mostrar a complexidade do fenômeno humano, da ação humana, e nos lembrar sempre da importância da pesquisa empírica para tentarmos mapear isso. E é por isso que, se de fato ela tem eventuais limitações na sua capacidade preditiva, eu me identifico muito com um trecho do livro do Banerjee e da Esther Duflo, que foram os ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado, quando eles pedem uma certa atenção a essa idolatria que muitas vezes nós temos das capacidades preditivas das teorias econômicas. Eles, inclusive, dizem que o que eles chamam de bad economics provavelmente é exatamente aquela economia que tenta predizer um futuro que é cada vez mais incerto e que todos nós temos muito mais incertezas do que propriamente certezas a compartilhar. Então, eu acho que dentro desse contexto, o fato da economia comportamental talvez não apresentar essas capacidades preditivas, eu não vejo isso como uma desvantagem, na medida em que isso, na minha opinião, só salienta como precisamos ser humildes quando tentamos antecipar o futuro. Então, eu já concluo aqui, Bruno, agradecendo enormemente pela sua atenção e dizendo que, diante da pergunta tão provocativa que estimula esse painel, me parece que a única alternativa que não deveria ser cogitada é a indiferença e que teríamos que pensar muito seriamente na reforma do antitruste e na introdução de vários desses conhecimentos novos que nos são apresentados pela economia comportamental. Muito obrigada. Professora Ana, muito obrigado pela sua fala. Eu fiquei anotando aqui várias ideias. Eu acho que já temos muito food for thoughts para o nosso debate. Eu vejo que a professora Roberta já voltou. Estamos bem, professora? Eu vou apresentar então a professora Roberta, que ela é professora adjunta da Universidade Mackenzie e também do INSPER, e tem experiência em economia e história do pensamento econômico, metodologia econômica e economia comportamental. De novo, queria agradecer. Um comentário antes, pessoal. Eu recebi umas mensagens aqui, tem muitos amigos, então, oi para todos os amigos. Porque a gente não consegue ver na plateia, né? Um tá falando aqui qual é a graça de estar no IBRAC e não ter amigos do lado. Então, é uma pena. Mas uma coisa que eu vi que a professora comentou bastante do Kahneman, tem um livro dele, né, o Thinking Fast and Slow, tem o do Kassansky Nudge, tem o Dunnery Predictably Rational, então tem bastante leitura para quem não conhece muito a área, tem alguns livros muito didáticos e de fácil leitura interessantes. Professora Roberta, de novo, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade, que bom que deu tudo certo, conseguimos voltar, e esperamos sua participação. Obrigado. Bruno, muito obrigada. Sexta-feira 13, como você tinha aventado, eu não sou uma pessoa ligada nessas coisas esotéricas. De todo modo, teve um blackout em parte do bairro de Pinheiros, onde eu moro. Mas bora começar a minha apresentação, porque eu tenho 10 minutos e quero endereçar uma série de coisas, e será um enorme desafio tratar de tantas coisas complexas num período tão curto de tempo. Então, primeiro, eu faço questão de agradecer enormemente ao Paulo Furquim, a você, Bruno, ao Caio, ao Marcel, pelo convite para participar deste painel.
ponto de partida da minha conversa é a conjectura de que essa guinada, eu acho que é mais uma guinada comportamental na política, no direito, ela reflete o reconhecimento de que as ferramentas, tanto as teóricas quanto as empíricas disponíveis, são bastante necessárias, mas insuficientes para entendermos inúmeros desafios do mundo contemporâneo. No caso particular da promoção de concorrência, eu creio que o interesse crescente pelos insights da economia comportamental e também da ciência de dados se explica por uma necessidade de avaliar continuamente a doutrina e a política antitrust e as propostas de modernização que tem tentado. Existem inúmeros enigmas para a teoria em política de antitrust, como paradoxos como a Amazon, que é uma empresa que vende tudo, que tem uma estratégia de expansão, que se por um lado nos encanta enquanto consumidores, nos preocupa enquanto defensores de um ambiente de mercado mais competitivo. Então, outros enigmas ligados aí às empresas que operam nos mercados digitais, com consequências em mercados não digitais, todos esses negócios feitos em plataforma. Então, me parece que esse interesse pela interdisciplinariedade e todos os desafios servem como um chamado à humildade intelectual. É com esse tipo de consideração na minha cabeça que eu organizei a minha fala em 3 pontos. Primeiro, eu quero apresentar e discutir um pouquinho a economia comportamental e as suas implicações normativas de política pública, e algumas polêmicas e reservas que eu faço, ressalvas. Na sequência, eu quero dizer como é que eu interpreto a guinada comportamental no antitrust, na defesa de concorrência. E eu termino chamando a atenção sobre a importância da nossa humildade intelectual, destacando um viés, que é uma variante do viés de confirmação, chamado viés de competência regulatória, que parece que tem uma aplicabilidade interessante que eu quero compartilhar com vocês. E dessa forma eu concluo. Então, vamos à primeira parte da minha fala. O que é economia comportamental? Provavelmente a Ana, o Stefan já trataram disso. Felizmente eu não sei, porque eu não estava plugada. Mas a economia comportamental é uma sub-área da economia que se caracteriza por uma convicção de que uma análise econômica com pressupostos psicológicos mais realistas permitem uma ciência progressiva, com melhores previsões, com melhores explicações e de políticas públicas bem mais eficazes. Em busca desses fundamentos psicológicos mais alinhados com a realidade dos seres humanos, alguns economistas comportamentais, como o próprio vencedor do Nobel de 17, o Richard Taylor, ele emprestou o modelo de racionalidade limitada do Daniel Kahneman, que é o autor do livro Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar. De acordo com essa perspectiva de bounded rationality, a nossa competência computacional ela é restrita, e por isso nós temos de economizá-la. Com base nisso, nosso próprio cérebro evoluiu de modo tal que nós tenhamos 2 tipos de pensar. E um tipo de pensar em particular, que é o tipo do pensar automático, parece ser decisivo para influenciar grande parte dos nossos julgamentos e decisões. É através desse sistema 1 que nós conseguimos imaginar que, em vários contextos específicos, a nossa tarefa de lidar rapidamente com tarefas decisórias nos faz empregar regras de bolso, ou atalhos mentais chamados heurísticas, até baseados em intuições, impulsos, que nos ajudam a responder rapidamente, mas em contextos bastante recorrentes, eles geram resultados subótimos, principalmente quando eles são comparados com padrões de escolha que poderiam ser obtidas se o nosso sistema deliberado, controlado, chamado sistema 2, estivesse no comando. Isso abre espaço para uma literatura gigante
que identifica inúmeros, né, vieses associados ao efeito do contexto. Há quem indique que nós respondemos muito mais intensamente às perdas do que aos ganhos. Vale a pena dizer também que nós somos péssimas máquinas de fazer julgamento probabilístico. Então, nós empregamos essas heurísticas que acabam nos ajudando a resolver várias tarefas, mas, por outro lado, nos fazem também superestimar probabilidades de eventos pouco frequentes, subestimar de eventos ultra frequentes. Além disso, nós somos capturados pelas situações, nós tendemos a alimentar uma visão sobre a nossa competência muito mais elevada do que de fato é. Nós, além da racionalidade limitada, existem dois princípios importantes. Nós, humanos, tendemos à procrastinação. Nossas intenções e as nossas ações comumente são pouco alinhadas. O valor do amanhã é muito abstrato. Nós acabamos pensando em poupar, mas amanhã, quando o futuro vira presente, nós procrastinamos. Essa falta de vontade, ou força de vontade limitada, coloca um problema para uma série de questões. E existe também um outro princípio que é tratado como preferências sociais. Nós, seres humanos, não pensamos apenas nos nossos interesses próprios, nós fazemos considerações de justiça. Todos esses vieses abrem espaço para discussões importantes. E no livro de 2008, Nudge, um empurrãozinho para a escolha certa, veio um resultado que me parece interessante e, ao mesmo tempo, temerário. Seguinte, os indivíduos nem sempre escolhem o que é melhor para eles. Sendo assim, existe a possibilidade de nós alterarmos os contextos decisórios desses humanos de modo tal que as pessoas possam escolher da maneira que escolheriam se fossem racionais. Isso abriu espaço para uma série de interesses, tanto na economia quanto no direito, ou em várias áreas ligadas às políticas públicas, envolvendo controle do comportamento, desenviesar o comportamento através da lei, e várias incursões paternalistas em áreas como mercado de crédito, crédito imobiliário, cartão de crédito, políticas intervencionistas chamadas de levemente paternalistas. Eu tenho uma série de problemas com relação a essas intervenções. São três grandes problemas que eu acho que a economia comportamental no antitrust tem de lidar também. Problema chamado epistêmico, problema chamado ético e o problema chamado prático. O que eu tenho em mente quando eu faço referência a esses problemas? Eu tenho em mente que, num mundo marcado por conhecimento local e disperso, o regulador, o formulador de política pública, ele não tem acesso às informações, às preferências reais dos seres humanos. Como é que ele pode isolar quais são as anomalias, as heurísticas e vieses que geram escolhas subótimas? Num mundo marcado por agentes heterogêneos, o tamanho não veste todo mundo. Então, acaba tendo um problema seríssimo associado aí ao problema do conhecimento, a questão epistêmica. O problema ético também não pode ser subestimado, uma vez que é bastante importante que nós consideremos que os indivíduos, se reconhecidos como incapazes de cuidar deles próprios, eles podem ser tratados como crianças, eles podem ser infantilizados, dando uma assimetria gigantesca entre os alvos das intervenções e os formuladores de política. Então, acho que essa questão ética é bastante séria. E o próprio Cass Sunstein, vários trabalhos que ele tem feito desde 2008, ele parece bastante comovido com esse ponto. E o terceiro e último é o prático. Como é que essas intervenções conseguem entregar o que elas prometem? Se elas estão baseadas em evidências empíricas que são bastante pouco robustas.
né? Então, acho bem importante a gente ter essa preocupação. Agora eu me volto para falar sobre a economia comportamental na defesa do antitrust. Eu acho que a economia comportamental no antitrust ela já é muito interessante porque ela nos convida a fazer uma pergunta importante. Quais são os propósitos das autoridades, né, de política antitrust? Esses propósitos envolvem frear práticas anticompetitivas e promoção de um ambiente de mercado em que as empresas percebam as vantagens de continuamente produzir mais e mais barato, colocando as demandas dos consumidores no centro do palco? Eu acho que sim. E é por isso que a economia comportamental é interessante. Ela está longe de revolucionar, mas ela não coloca da nossa parte indiferença. Pelo contrário, ela nos ajuda a buscar entender como é que ela pode, né, inspirar, complementar discussões importantes, como, por exemplo, na caracterização de mercados relevantes. Se os consumidores, né, eles recorrentemente exibem problemas, porque são capturados pela situação, porque formam as preferências sociais, nós podemos imaginar que, em alguns contextos, os mercados relevantes podem ser estreitados. Nós podemos também usar insights da economia comportamental para pensar questões como, por exemplo, os acordos verticais. Brecar a competição intra, né, a marca, imaginando, né, que a competição entre marcas ela acontece, pode ser equivocada. Então, a gente precisa de dados sobre o comportamento dos consumidores. E esses dados que nos ajudam a entender que não é bem assim. As pessoas têm lealdades, elas estão acostumadas com determinados padrões de consumo, e quando percebem desvios, elas, enquanto seres limitadamente racionais, podem garantir que algumas empresas até têm um uso abusivo do seu poder de mercado. Mas eu acho que a coisa mais interessante, existem várias outras aplicações, como lidar, por exemplo, como práticas anticompetitivas casadas. Eu acho que essa é a coisa que mais desperta meu interesse, porque eu quero mostrar para vocês uma conduta julgada anticompetitiva, né, e ela mostra a ilusão de competência regulatória. Naturalmente, algumas condutas anticompetitivas que envolvem time bundling mostram que algumas empresas, na verdade, né, podem se aproveitar, né, da sua força, né, para venderem produtos, né, empacotados, casados. E a economia comportamental nos ajuda. Um exemplo que parece inspirou a Comissão Europeia, o pessoal do Departamento de Competição da Comissão Europeia, que tratou um caso da Microsoft na Europa, que foi bastante polêmico, e eu me oponho totalmente ao resultado, e eu já quero dizer para vocês, porque é um chamado a levar a economia comportamental a sério, porque tem problema de viés regulatório aí, mas a Comissão Europeia, pelo menos do jeito que eu entendi, ela considerou que a Microsoft estava abusando do seu poder, porque oferecia aos seus consumidores, os consumidores do Windows, né, do sistema operacional, o tocador Media Player, né, o Windows Media Player. E as autoridades de regulação imaginavam, né, que não importava se os compradores do Windows quisessem ou não, né, usar o Windows Media Player. Não importava que eles tinham liberdade de fazer download de outros tocadores. Para a comissão, era um caso inquestionável de abuso de poder. A recomendação foi super polêmica, que mostra espaço de que autoridades regulatórias, autoridades de defesa de concorrência têm racionalidade limitada e fazem uso, tá, de heurísticas também que geram consequências subótimas. Eu já me volto para isso. Mas eu quero dizer para vocês que a recomendação final da Autoridade de Defesa de Concorrência, lá na Europa,
foi fazer com que a Microsoft tivesse de oferecer aos consumidores um sistema operacional Windows sem tocador de Media Player. Eles não retiraram a possibilidade de ter também o sistema operacional com Windows Player. Mas isso foi um desastre, foi um erro. Eu reitero que existem outros estudos de economia comportamental aplicado ao antitrust super interessantes, que fazem com que nós tenhamos razão e sensibilidade para avaliar o comportamento dos consumidores como eles são, não como os consumidores deveriam ser de acordo com os nossos livros textos. Falar em políticas de rebates, descontos, exigem que nós observemos circunstâncias nas quais sistematicamente os consumidores podem sim exibir comportamentos subótimos. Mas a gente tem que investigar isso, com cuidado, com razão e sensibilidade, porque existe um problema ético também. Nós não podemos, enquanto defensores da defesa de concorrência, imaginarmos que o mercado se divide entre consumidores vulneráveis e empresas manipuladoras. Essa é uma trilha muito escorregadia. E já tem muita gente usando insights da economia comportamental para isso. O próprio trabalho do Schiller e de Wakerhoff, Pescando Tolos, Economia da Manipulação e da Fraude, tem a premissa de que as empresas elas têm um objetivo muito deliberado de fazer uso dos vieses dos consumidores. Eu acho isso muito temerário, porque nós temos que criar um ambiente de liberdade econômica para todos os players nos mercados, e retirar essa ideia, que pode ser sedutora para alguns, ideia de que os consumidores precisam ser protegidos deles próprios. Como é que nós, autoridades de regulação ou defensores da concorrência, podemos saber quais são as heurísticas? Existem outras questões complicadas, Abessa, ligadas à relação entre vieses de firmas, que são muito mais expressões de evidências anedóticas, que estão longe de serem robustas, para a gente imaginar que insights da economia comportamental vão poder nos oferecer previsões mais sólidas de comportamento de firmas. Eu quero terminar agora dizendo que a economia comportamental está longe de ser uma ameaça à abordagem tradicional de economia de direito. A economia comportamental ela tem contribuições bastante incrementais e ela nos oferece um chamado à humildade. Ela nos ajuda a entender que as autoridades de defesa de concorrência também erram. E eu faço questão de dizer que essa variante do excesso de confiança, que se chama ilusão de competência regulatória, parece que estava mesmo presente na Comissão Europeia, quando avaliou o caso da Microsoft, no início dos anos 2000, se não me falha a memória, em 2004, porque a autoridade de defesa de concorrência acreditou no nexo causal, que a realidade mostrou que cai por terra. Nós não podemos dizer que o fato de se oferecer gratuitamente o tocador Media Player é uma expressão de manipulação do viés que consumidores, todos nós temos, que muitas vezes não queremos escolher o viés de status quo. Utilizamos de regras de opção padrão. Isso por quê? Porque a resposta que a gente observou da autoridade de defesa de concorrência na Europa foi fazer com que a Microsoft oferecesse um Windows sem Media Player, mas as pessoas não quiseram esse Windows Media Player. Isso é muito importante que nós entendamos. A autoridade de defesa negligenciou
os indivíduos, os consumidores, que eles desejavam produtos integrados. Eles não estavam sendo absolutamente manipulados. E é esse viés de competência regulatória que parece ter servido de lição para a própria Comissão Europeia, quando avaliou o caso da Microsoft envolvendo o Internet Explorer, mudar de estratégia. Ao invés de tentar proteger o consumidor dele próprio, o desenho que foi adotado foi um acordo que a Comissão Europeia fez com a Microsoft para que Microsoft criasse uma janelinha para que consumidores pudessem fazer escolhas ativas. Para encerrar, eu estou inclinada a dizer que quando nós reconhecemos que reguladores e autoridades de defesa de concorrência são limitadamente racionais também, nós não podemos, de modo algum, concluir que a literatura de economia comportamental implica um compromisso com o intervencionismo e pede políticas que reduzem a liberdade econômica. Ao contrário, eu acredito que a EC, Economia Comportamental, oferece insights para que rechacemos propostas de substituir competição por regulação. Mais importante é nós pensarmos que a economia comportamental abre espaço para examinarmos as pesquisas inter e multidisciplinares necessárias para reavaliarmos os objetivos da política de defesa de concorrência do século XXI. E é por isso que eu acho que vale a pena lembrar de dois grandes economistas, o Hayek e o Armin Alkin. E assim eu encerro, com dois conselhos, que são dois nudges, que não são manipuladores, são libertadores. O que eles nos informam, o que eles nos aconselham, é o seguinte: a lição prática de tudo isso, eu acho, é que nós deveríamos nos preocupar menos com se a concorrência em um determinado caso é realmente perfeita e preocuparmos muito mais sobre se existe realmente competição. A competição é um processo de formação de opinião. Ao disseminar informação, ela cria unidade e coerência ao sistema econômico, que nós pressupomos quando pensamos nele, como mercado, como ele é. Ela, a competição, cria as visões de que pessoas possuem e sabem o que é melhor para elas, e tentam descobrir o que é mais barato. E por isso estão sempre a investigar suas possibilidades e oportunidades. Esse trecho é de uma palestra que o Hayek deu sobre o significado da competição. Num outro trabalho sensacional, do Armin Alkin, qual ele fala que em toda a sociedade os conflitos de interesse entre os membros da sociedade precisam ser resolvidos. O processo através do qual a resolução e não eliminação ocorre se chama competição. Então, celebremos a competição, repensemos os processos de mercado. Eu acho que a economia comportamental é mais uma gotinha nesse oceano de novas pesquisas teóricas, empíricas, para a gente repensar o que será da política de promoção de competição. Muito obrigada. Obrigado, professora Roberta. Para a gente aproveitar o tempo depois para as perguntas, eu já passo a palavra para o conselheiro Luiz Braido, que, além de conselheiro, é professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e Finanças da FGV. Tem doutorado em Chicago, então esperamos uma opinião de um Chicago boy. Muito curioso para ouvi-lo, conselheiro. Tá ótimo, obrigado pelo boy. Acho que eu já passei um pouco da idade de Chicago boy, mas também eu sou de outra geração, né? A Chicago Boys é da década de 60, eu estudei em Chicago no final dos anos 90. Mas vamos lá. Eu preparei uma palestra de uma forma
o mais próximo possível de ciência, para que eu não pisasse fora de um terreno que me fosse um pouco mais familiar. Eu já estou pisando fora do meu terreno, eu nunca estive envolvido com economia comportamental em nenhuma pesquisa, a não ser aqui ali lateralmente alguma fricção de mercado que poderia ser interpretada, enfim. Mas economia comportamental per se, com a metodologia de economia comportamental, nunca tive envolvido. Ok, então eu começo perguntando, isso aqui agora ficou bobo, porque um monte de gente já passou por esses pontos, mas o que é economia comportamental? É um resumo, na nutshell, um resumo rápido, essencialmente, vou colocar a expressão vieses não racionais, e vou entrar em detalhes nessa questão da racionalidade. Bias, que é a tendência que a gente tem a pegar a primeira opção que nos aparece, que nos é apresentada, o salience bias, que é um viés parecido, que você tende a pegar aquilo que está na sua frente quando você vai ao supermercado. Framing bias, isso é sabido em psicologia, acho que há 2 séculos, de que o jeito que você faz a pergunta, psicologia, estatística, etc., que o jeito que você faz a pergunta interfere na resposta. O herd behavior, que é a ideia de que você meio que segue o que os outros estão fazendo. Quando todo mundo está comprando ações, você compra também. Quando todo mundo está vendendo, você vende também. Coisa de que você tivesse... Bom, miopia tem temas muito interessantes, é um tema muito interessante, também estudado em psicologia há muito tempo. Tem experimentos com crianças sobre o experimento do marshmallow, né, que você oferece um marshmallow agora, ou 2 marshmallows daqui a 3 minutos, e a criança não consegue resistir e come o marshmallow agora. Então, eu acho que, sem dúvida, acho que tanto o Stephen quanto o Roberto falaram bem de que, assim, existem algumas partes da decisão humana que estão no sistema. Ela tende a ficar... A questão central que eu vou colocar é se isso que a gente aprende ao longo da vida é se transformar de uma criança em um adulto, de alguém que não tem autonomia para tomar decisões, em alguém que tem autonomia para tomar decisões, e respeitando aí aspectos de limites dessa autonomia, até que onde ela de fato é autônoma. Vamos lá. Então, o primeiro slide é para descrever um pouco que eu conheço de economia comportamental, e o segundo slide é para fazer uma pergunta provocativa, se isso é realmente economia ou se isso é psicologia. Eu já antecipei aqui, essa não é uma visão minha, tá? O Matt Rabin teve aqui um seminário da Econometric Society no Rio em 98 e já defendia essa ideia, em 2008, e essa ideia já não era nova lá, de que o campo, na verdade, não deveria se chamar Behavioral Economics, mas Economics and Psychology, como ele chama o campo. Eu acho que tem uma coisa interessante aqui, não tanto por discussão qual é o nome ideal, obviamente Behavioral Economics é um ótimo nome para fazer uma contraposição a Rational Behavior, mas mais pelo aspecto metodológico, porque eu acho que Behavioral Economics tem uma metodologia científica que é completamente diferente da metodologia científica de Rational Behavior, e isso me traz acho que confunde um pouco tem um potencial de confusão em vez de informação. E mesmo em psicologia, a palavra behavior também não é boa, porque behavioral psychology é algo completamente diferente de vieses comportamentais. Está ligada à ideia de Skinner, de estímulo, resposta e consequência. Então, a ideia de que o comportamento é adquirido por condicionantes, por operant conditioning, não vou saber traduzir isso aqui agora. Em psicologia também, me aventurando sobre uma área que eu não conheço, me parece que o que é feito em economia comportamental está mais ligado ao que é feito em psicologia cognitiva, e principalmente na psicologia experimental, com aspectos cognitivos da psicologia experimental,
E aqui acolá alguns instrumentos de neurociência. Você vê alguns experimentos em que você efetivamente usa os tokens, os toquinhas para fazer scanner do cérebro, etc. Então, metodologicamente, é uma área que vai tentar identificar os vieses comportamentais humanos a partir de um método que não é a partir das escolhas em si em mercado, mas das escolhas em ambiente controlado, com experimento, com monitoramento eletromagnético até, enfim, o vídeo, enfim, tem várias técnicas aqui para você acompanhar um resultado de um experimento, semelhantes a essas áreas de psicologia, e são métodos que não tem nada a ver com os métodos de economia racional, que é baseado em inferir o comportamento, preferências a partir da escolha observada, em mercado, em ambiente de equilíbrio. Então, assim, algumas diferenças. Por exemplo, é muito comum a economia comportamental estar focada em identificação de comportamento de agentes em estado de isolamento. Isolamento no sentido de não estar num ambiente estratégico, num ambiente... Não estou aqui a dizer que não seja possível se expandir essa experimentação para ambientes mais complexos, mas eu acho muito difícil, por exemplo, se expandir essa experimentação para um ambiente macroeconômico, por exemplo. Você teria que ter a sociedade inteira participando do experimento. Então, algumas áreas de economia são muito difíceis de aderirem a essa metodologia científica que está proposta em ciência comportamental, o que não quer dizer que não caiba essa agenda dentro da profissão, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, assim, acho que em linha que a Roberta colocou, é preciso de um pouco de humildade até onde a gente acha que pode conseguir, e com isso a gente pode ir bastante longe, mas eu acho que algumas áreas de economia e organização industrial e defesa da concorrência tem um pouco a ver com macro, no sentido de que você quer entender equilíbrios de mercado, né? Vão ter alguma dificuldade de incorporar plenamente ou de ter uma revolução, de mudar com o ponto de vista que eu defendo. Bom, quer dizer que então economia comportamental é inútil para a economia? Eu acho que seria mais útil se ela fosse integrada à teoria tradicional. Há dificuldades a se fazer isso. Eu acho que os vieses cognitivos estão muito bem estabelecidos, pelo menos esses que a gente mencionou. Eles são específicos ao contexto em que a experiência foi feita, mas tem algo comum a todos os humanos em alguns desses comportamentos. O que fica a questão se o fato desses viés cognitivos existirem implica necessariamente em eles serem inatos e imutáveis, ou eles podem ser aprendidos e reaprendidos e reorientados através de educação, etc. O mesmo mercado, né? Você poderia ter aplicativos para me corrigir quando eu estiver fazendo coisa errada, e isso teria valor. Então, é uma inovação possível. Bom, qual é o problema de usarmos o viés cognitivo, o viés comportamental, como um primitivo, algo inato, algo do ser humano? Bom, duas coisas. Primeiro, de cara, você perde a capacidade de fazer análise de bem-estar. Porque se o sujeito tem vieses que vão contra o seu legítimo interesse, vamos colocar assim, o seu bem-estar, e que estão pré-programados no DNA dele, fica um pouco difícil você usar a escolha desse indivíduo como aquilo que é melhor para ele mesmo. E aí, se eu não posso inferir o que é bom para você com base no que você escolhe, eu vou usar o quê? O que eu escolho? É um dilema horrível para welfare analysis, para análise de bem-estar. Segunda questão é Lucas critica, né? A década de 70, para quem não é economista,
você tinha uma macroeconomia em que, essencialmente, você supunha que tinha certos comportamentos e botava um banco central ou uma autoridade fiscal para tomar decisões e via como isso afetar o equilíbrio do país, pressupondo que as pessoas fossem continuar agindo como elas agiam antes da reforma política. O Robert Lucas ganhou, de certa forma, o Prêmio Nobel por conta disso e das contribuições que seguiram aí, essa crítica. Faz a crítica e fala, olha, as pessoas reagem às políticas públicas, as pessoas mudam. Então, a pessoa tomando decisão de poupança, quando a taxa de juros é 2%, é uma, quando a taxa de juros é 30% ao ano, ela é outra. Então, se você vai fazer política monetária, supondo que as decisões de poupança são imutáveis, você vai cometer erros grosseiros por conta de que as próprias mudanças na política vai trazer mudanças como imutáveis, e se por acaso eles não forem imutáveis, se a gente tiver condição de fazer algum tipo de controle, por mais que eu tenha tentação a comer as coisas agora, meu córtex freia meus comportamentos em algum momento e eu consigo não ser glutão, não é sempre, mas boa parte das vezes eu consigo. Bom, aí você está sujeito à crítica de Lucas, né? Assim, você vai pensar em políticas públicas, pressupondo que o agente não vai reagir, e na prática ele tem potencial para reação, e seria problemático. Então, esses são os alertas que eu coloco. Então, eu acho que é útil para a economia, mas ficam alguns alertas, tá? Tem mais 2 slides só. Muito rapidamente, a pergunta, no slide anterior, eu falei, eu acho que precisa ser integrado, preferido, mas um é o axiomático, o outro é o estrutural. Axiomático é essencialmente você procurar preferências que gerem o comportamento. Então, se você quer integrar a análise tradicional, você vai ter que procurar preferências que geram, por exemplo, comportamento míope. Então, pesquisa feita na área, vai lá e coloca, se você modelar preferências com desconto hiperbólico, você consegue gerar esse resultado que é observado nos experimentos, psicologia e economia comportamental. Gu e Tanzendorfer, são 2 professores de Princeton, têm uma extensa agenda de pesquisas em gerar preferências, em construir preferências que geram comportamentos estranhos, ou não transitivos, ou não completos, enfim. Não transitivo em economia é o mais próximo do que a gente chama de não racional. Não transitivo quer dizer você escolhe A, B, B, A, C, então você tem que escolher A, C. Toda vez que você não, a ordem da escolha altera a sua decisão, a gente chama isso de preferência não transitiva. Existem algumas preferências não transitivas, existem várias, na verdade. Então, essa é uma abordagem mais tradicional. Você continua tomando o comportamento errado como se ele fosse fruto de uma escolha racional a partir de uma preferência, porém que eventualmente não seja transitiva. Ou falha alguma outra propriedade das propriedades tradicionais de preferência. Mas, essencialmente, transitividade e completeza são as mais estudadas. Bom, eu acho que esse approach, na minha opinião, tem limites, porque de certa forma, acho que foi a Roberta, talvez, que tenha comentado, ou a Ana, não me lembro, a gente pode criar um homos econômicos cheio de bugs, né? Não sei se é o caminho. E até porque eu não sei se você preserva o welfare analysis com esse tipo de abordagem, porque, vamos pegar o caso de hyperbolic discounting, as pessoas têm uma preferência tal que elas escolhem algo hoje, que amanhã, ao serem expostas à mesma escolha, elas teriam feito algo diferente se elas pudessem voltar atrás. E aí você maximiza a utilidade de quem? Do sujeito hoje ou do sujeito velho? Então aqui eu acho que eu ouvi da Roberta falando, as pessoas poupam pouco. E é errado poupar pouco? É errado viver a vida a 1000 e viver a juventude plenamente e depois morrer ferrado? Quem vai julgar isso? Assim, aos olhos do cara com 20 anos, aquilo é ótimo, supondo que ele tenha esse tipo de preferência, né? Ele aos 60 vai estar arrependido, mas o arrependimento, né, tem peso maior do que o regozijo na juventude? Não sei, é uma coisa difícil, foge
começa a entrar em searas perigosas, na minha opinião. A estrutural, que serve para algumas coisas. Então, por exemplo, o Bounded Rationality, é um trabalho de Hansen e Sargent. Pega uma estrutura racional de preferência, porém leva em conta que o prestar atenção nas coisas é custoso, que você precisa alocar recursos internos, energia, efetivamente, calorias, e decidir se você presta mais atenção em algumas coisas e menos em outras, e isso vai gerar vários comportamentos compatíveis com os experimentos de economia comportamental. Uma área que eu pesquisei para mencionar coisas que eu disse que tangenciavam a economia comportamental, switching cost. Switching cost é um problema seríssimo em organização industrial. Está muito ligado a essa questão de lealdade à marca e é capaz de gerar lealdade à marca e, eventualmente, alguns default effects. Eu não vou dizer que não foi uma coisa feita, pensada para endereçar esses temas. Switching cost é um tema já antigo em economia, transaction cost, de uma forma geral, é antigo em economia e tentam endereçar alguns efeitos parecidos com os que a gente está conversando aqui. As consequências de behavior economics para antitrust? Eu acho que, de longe, a coisa que mais chama atenção são as práticas online, né? Comportamento de discriminação de preços de firmas de internet, etc. Isso eu acho que tem muito para a gente prestar atenção. E a economia comportamental e os viés cognitivos definitivamente são explorados nesse tipo de ambiente. Não só, tá? Quer dizer, a indústria do cigarro já fazia isso lá na década de sei quando, mas, de alguma forma, essa coisa ganhou uma certa visibilidade maior com esses mercados online. Ganhou um tamanho maior, me parece. Pode ser um viés de olhar o presente e não dar o peso correto ao passado, mas eu me lembro que essa discussão de cigarro e a nicotina também era uma discussão sobre addiction, né, sobre vício, né, aquisição de vício, uma discussão forte na década de 60. Segunda coisa, então eu acho Behavioral Economics útil para isso, só que uma coisa que já foi apontada aqui, do jeito que ela está hoje, ela acaba trazendo um chamado para políticas paternalistas, né, de proteção ao consumidor. E aí é um ponto interessante, mas que já foi antecipado tanto pela Ana quanto pela Roberta. Então, quer dizer, se você não tem racionalidade, quando você questiona a racionalidade, você questiona a própria capacidade do indivíduo de tomar decisões que sejam boas para si próprio. De certa forma, você está questionando a autonomia dele. E aí, se o indivíduo não é autônomo para tomar suas decisões, quem vai tomar essas decisões para ele? O Estado? Mas o Estado é feito de indivíduos. E a Roberta colocou, o Estado também vai ter viés cognitivos. Nem sei se são melhores ou piores, porque na hora que você junta um bando de gente com viés cognitivo, sabe Deus o que sai disso, né? Então, eu tenho um certo medo de políticas paternalistas, então eu tenho um chamado para atenção. Acho que tem temas que a gente pode discutir, mas assim, cross-selling e upselling são práticas online que o pessoal diz que exploram viés comportamentais. Eles são realmente ruins para o consumidor? É ruim, você está comprando um produto, aparece outro, você nem sabia que você estava interessado, mas no fundo você está interessado, aí você compra. Isso foi de impulso ou no fundo foi uma informação que foi dada e a partir dessa nova informação você tomou uma decisão racional? É uma questão, não quero fechar o diagnóstico aqui não, mas é ponto para ser colocado. Seguir os outros, o famoso herd behavior, é necessariamente mal? Quando eu estou no sinal de trânsito, tipicamente eu olho primeiro para o carro da frente. Se ele se moveu, eu vou atrás. É mais importante do que olhar para se o sinal abriu ou não. Porque se o sinal abriu e ele não se mover, eu vou causar um acidente. Então eu sigo ele, sigo o carro da frente. Eu pressuponho que ele está seguindo o da frente dele, a gente não vai bater um no outro. E é assim que a gente faz no trânsito. A gente confia que as pessoas vão manter a velocidade relativa quando está numa pista. De uma certa forma tem uma dança, uma manada andando junto mesmo. Mas isso me parece plenamente racional, não tem nada de irracional. Não vou dizer que todo comportamento de manada pode ser racional, acho que não. Acho que tem alguns comportamentos que são realmente impulsivos. Aquela coisa que eu falei no começo, tem horas que você age com o sistema límbico e não processa as coisas no córtex. Outra questão, propaganda, né? Isso é ruim, é bom, enfim, vai tudo na mesma linha.
É isso, eu acho que isso essencialmente são minhas considerações para o momento. Eu já me estendi, acho que eu vou encerrar aqui. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Interessantíssimos pontos. Eu recebi algumas perguntas, aqui a gente tem 10 minutos, então acho que a gente pode tentar fazer bem rápido. Eu recebi 2 perguntas, eu tinha mais algumas já elaboradas pela organização, o Caio e o Paulo tinham me mandado. Eu vou fazer uma que ela está relacionada à aplicabilidade, né? É anônimo o comentário, que é a pergunta. Se o modelo da racionalidade limitada não é correto para retratar a tomada de decisão econômica dos agentes, como incorporar os avanços da economia comportamental à análise antitrust? Ou seja, como tornar esse conjunto de ideias e constatações workable ou funcional da perspectiva da Autoridade de Defesa da Concorrência? É uma pergunta que eu já tinha notado também, pensando, né, então trabalhamos a economia comportamental aqui como uma ideia, como uma nova forma de olhar a economia, mas nós temos a aplicabilidade prática do direito da concorrência. Por exemplo, o direito do consumidor, como já foi falado, ele é muito mais diretivo, ele é muito mais paternalista. E falando em paternalista, comentário, conselheiro, eu tive aula com a Christine Jowls, que é de Yale, e ela é da mesma época do Cass Sunstein, e ela, numa aula, ela disse que ela não escreveu o Nudge junto e deixou de ser best-seller, porque ela é contrária ao paternalismo libertário da ideia do livro. Então, o senhor não está sozinho. E é muito forte isso, né, na economia comportamental, essa ideia de poder manipular, decidir por outros. Mas a ideia aqui da pergunta é como que eu consigo aplicar para o direito da concorrência, o direito antitrust, a economia comportamental. Se a gente pensa em análise de concentrações, vão ser os remédios de uma operação, então a gente caminharia para um comportamental junto com estrutural, né? Nos últimos anos tinha se estabelecido muito bem a parte estrutural. Para análise de condutas de abuso de posição dominante seria o melhor? Como que o direito da concorrência entra na prática? Como que a economia comportamental, entra na prática no direito da concorrência? Não sei se está aberta para qualquer um dos 4 responder. Posso falar, Bruno? Por favor. Bom, eu antes de mais nada queria cumprimentar, né, a Roberta, o conselheiro Brado, o Stefan, eu já havia feito isso antes, e de fato esse tipo de pergunta já mobilizaria um painel só para a gente poder aqui discutir essas questões. Mas eu acho que um ponto fundamental, principalmente diante das recentes provocações, é o seguinte: quando a gente pensa em antitrust, a gente nunca pensou propriamente num vale tudo. A ideia de que livre concorrência é uma concorrência pelo mérito. O meu ponto é que o modelo do agente racional, ele facilita a ideia de que essa competição pelo mérito poderia ser algo espontâneo, porque se os agentes são racionais, eles vão reagindo racionalmente, vão fazendo escolhas racionalmente. E a economia comportamental nos mostra que as coisas não são bem assim. E daí porque a ideia de soberania do consumidor pode ficar extremamente abalada. Eu acho que tanto a Roberta como o conselheiro Braido, eles colocaram um ponto muito importante. Tá bem, se o consumidor ele não tem racionalidade para decidir, é o Estado que vai decidir por ele, e eu tendo a concordar que não, embora também não seja de todo hostil à ideia de que em alguns casos um nudge, ou seja, aquela ideia de um paternalismo libertário, possa ajudar. Mas eu acho que o ponto principal da nossa discussão aqui não é a existência de limitações à racionalidade, é o fato de que essas limitações não só são identificadas por agentes econômicos, como estão sendo utilizadas a fim de uma exploração abusiva de consumidores e de outros agentes econômicos. Então, a questão aqui não é substituirmos necessariamente a decisão do consumidor pela decisão do Estado, mas evitar que agentes econômicos que tenham posição dominante possam abusar do seu poder, abusar dessas fragilidades e comprometer
totalmente essa ideia de competição pelo mérito. E, de certa forma, né, o que eu acho que a gente poderia pensar, ao tentar conter essas novas formas de dominação, é exatamente tentar voltar para aquele ideal de uma soberania do consumidor, o que não acontecerá se, principalmente no meio digital, mas não somente nele, uma série de práticas abusivas que têm por foco a exploração das fraquezas e das fragilidades das pessoas continuarem acontecendo. Então, eu acho que nesse cenário a gente não tem essa competição pelo mérito, que na verdade é o ideal da livre concorrência, a gente tem realmente uma competição em razão de condutas abusivas. E então, o simples fato do antitrust de se voltar nesse momento e se preocupar com essas práticas, eu acho que já seria uma grande coisa, sem necessariamente precisar se substituir a decisão dos consumidores. Obrigado, professora Ana. Mais alguém? Stefan, I don't know if you would like to share. Bearing in mind that things may have been lost in translation for me, I did try to Google Translate the questions that had come up on the Q&A. The first one was on how do we make these theories workable? I think it's actually much less daunting than it sounds. So if we look at how behavioral economics has been, at least in my view, really fully taken into the mainstream of economics. So if you look back to, I mean, obviously, we've had behavioral economics for 45 years, but starting in the sort of early 2000s, we really started seeing it coming into really quite very conventional journals and in conventional ways. And really, we're just testing different hypotheses, right? So you have different hypotheses. There's going to be different evidence that will give you information as to which of the different hypotheses may be correct. And in that, which is obviously how psychology proceeds as well, right? Psychology is just another science when we're trying to be very scientific about looking at things. So you could take, I'll mention another classic behavioral economics paper. I think it's another 2004 Quarterly Journal of Economics paper called Paying Not to Go to the Gym. And they just very, very carefully show that people are really making very poor choices from the set of contracts they have available. And they just break it down very, very carefully. Now, that can absolutely be done within economic analysis for antitrust. So we have to look at what are the options available to consumers. Especially if we can get administrative data, so very, very rich, granular data on people's actual choices, what can we find out about how they're making choices? Actually, if we can get into the experiments, which we can, the experiments that firms have run. I mean, it's remarkable how much you can learn from that. So I think it's actually less difficult in many ways than it sounds. Well, thank you so much, Stefan. Nós chegamos às 11h29. Eu tenho várias perguntas, eu adoraria aprofundar a parte de mercados digitais, a parte de informação. Eu acho que a gente teve um painel, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que foi um painel incrível, ótimo painel, e eu queria então fechar esse painel agradecendo todos os nossos painelistas, professora Ana Frazão, conselheiro Braido, professora Roberta, Stefan, pela sua disponibilidade, por compartilhar e por deixar ele tão rico. Deveríamos ter 3 horas de painel aqui. Continuamos em paralelo as nossas discussões. E então eu termino esse painel agradecendo em meu nome, em nome do professor Caio Mário, do professor Paulo Furquim, do Marcel Medon, que organizamos, agradecer ao IBRAC pela oportunidade de discutir esse tema tão amplo e tão interessante. E então passo a palavra para o Lauro Celidoni para continuar. Obrigado, Lauro.